Mas graças a Deus que nos dá a vitória, eu vos saúdo, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo de número 39, mais precisamente Lucas 1, do 39 ao 45. Quantos estão gratos a Deus por estarem na casa do Senhor? Digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Estamos ainda respirando as primícias, né, irmãos? Nossa alma não está jubilosa por tudo que Deus fez aqui e continuará fazendo por certo em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Tem por tema a epígrafe do texto: Maria visita a Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Repita: apressada às montanhas. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Diga: e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Repita: a criancinha saltou no seu ventre. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Repita: a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Vai. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Você não entendeu essa parte aqui, né? Eu vou profetizar para você. Bem-aventurado que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Repita isso para alguém: tudo que Deus te disse. As palavras assim mais profético: tudo que Deus lhe falou vai se cumprir. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Pode tomar o nosso assento, irmãos? Eu vou, juntamente com os irmãos, nós vamos ganhar tempo, ser bem objetivo na palavra. Esse texto é um texto que é sempre usado como encenação das festas natalinas, né? Porque ele tem aqui um enredo que envolve a pessoa de João Batista. João Batista seria, né? E foi o precursor de Jesus Cristo, aquele que iria na frente, como foi profetizado por Isaías, anunciando, né, o caminho, preparando o caminho para que o Senhor cumprisse o seu ministério. Pois bem, esse texto ele está sendo escrito por alguém que tem uma intimidade com a escrita. Não é uma pessoa que está escrevendo isso aqui. Quem está escrevendo o Evangelho de Lucas é o autor. E eu fiz questão aqui de repetir algumas situações que mais adiante você vai entender. Nesse texto, nesse contexto, existem duas verdades espirituais aqui. A primeira, a verdade histórica, e a segunda, a verdade espiritual. Eu quero falar primeiro com o contexto histórico. João Batista é fruto de um milagre, porque os seus pais eram velhos, eram idosos. No contexto histórico, a Bíblia nos informa, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, né? Você vai encontrar os versos de número 30, por exemplo, que o texto diz que quando Gabriel manifesta uma palavra profética para Zacarias, ele diz que aquela mulher idosa seria mãe. Levanta a sua mão, porque eu quero profetizar uma coisa para a sua vida. Os teus impossíveis são o palco do triunfo de Jesus nessa noite. Deus vai usar aquilo que é limitado para se manifestar em teu favor e te dar vitória. Você é feliz?
A história é muito profunda e o tempo não nos é permitido fazer aqui uma exploração total. Mas acontece que esse sacerdote Zacarias, ele era do culto de Abias, e um dia, quando pela primeira vez ele conseguiu entrar no templo para cumprir o ofício ministerial de um sacerdote, o texto vai dizer que ele está lá dentro do templo oferecendo incenso, no horário do sacrifício da tarde. Deus manda Gabriel fazer uma promessa. Eu quero aqui que você levante a mão, porque eu tenho uma outra profecia para a sua vida. Aqui nesse lugar é lugar de promessa de Deus para a sua vida. Quando você está aqui cumprindo o seu sacerdócio, porque Pedro diz que nós somos sacerdócio real, você está sendo alvo de um milagre esta noite. Deus está liberando uma profecia para a tua vida. Eu vou sanar a tua frustração e vou realizar o maior milagre que você já viveu na sua vida. Você pode orar a Deus por isso? Pois bem, Gabriel fala que ele seria pai de um filho, e esse filho seria profeta, e o texto vai dizer que ele não acredita. E por não acreditar, a Bíblia diz que ele fica mudo por um período da gestação toda da sua esposa. O texto vai dizer lá na frente que essa mulher engravida, e depois o anjo também visita Maria, prima de Isabel. E aí acontece, na narrativa de Lucas, as coisas não estão assim como que casualmente, tudo está encaixado. A prova disso, eu quero que você leia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos 1 de 1 a 3. Diz assim: tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí ele diz: pareceu-me também ali conveniente escrever-vos a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Quando Lucas resolve escrever este tratado, não somente esse, mas também o livro de Atos dos Apóstolos, ele tomou o cuidado de ir às regiões para tomar conhecimento das informações. E talvez você não saiba, mas a tradição judaica ela não é só uma tradição de arquivar informações de forma escrita, ela também é feita de forma oral. Os pais, eles usaram o mandamento que Deus deu a Moisés. Ele chama Moisés de Moshe Rabinu, o Rabino Moisés, e ele vai dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês estiverem na lareira, na sua casa, andando no caminho, falem essas palavras aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, e eles vão inculcar isso, eles vão guardar esta palavra. Isso não virou só uma tradição religiosa. Todas as informações que são pertinentes, que são importantes, os pais transmitem para os filhos. E quando ele chegou, Lucas, a região montanhosa de Judá, ele, como era formado em medicina, entendia muito de colocar em ordem as coisas, porque tinha que fazer um trabalho, tinha que estudar. Ele era um erudito. Ele colocou as informações para enviar esse tratado a Teófilo, e era um homem de proeminência, um homem de destaque dentro da corte romana, dentro do contexto da época, era um magistrado, e ele queria evangelizar a Teófilo, mas Teófilo tinha um coração muito reticente. Então ele pediu que Lucas, quando veio contar ali as novidades, as contasse de uma maneira que ele pudesse acreditar, que fosse incrível. E ele queria o quê? Ele queria informações em ordem, porque caso alguma das informações lhe trouxesse curiosidade, ele ia mandar alguém averiguar. E se aquilo não fosse verídico, aí ele não creria no que Lucas estava falando. Mas Lucas, na verdade, não é Lucas. Lucas é filho de Enéas. A sua mãe se chama Íris. Lucas, ele é criado na casa de um senador. O seu pai, na verdade, é um escravo de um senador chamado Prisco. O tal do Prisco teve um filho chamado Diodoro. Diodoro e Enéas, pai de Lucas, eram amigos. Na infância do pai de Lucas, ele foi criado como tutor, como um professor na época contratado. Só que ele não foi dado a ser um homem de conhecimento de letras. Então ele foi colocado, conhecido, como responsável da casa de Prisco. Mas um dia, Diodoro venceu e não quis ser um senador ou um político em Roma, e ele então foi enviado pela corte romana para trabalhar como centurião. Ele era um soldado.
e ele foi transportado para Antioquia da Síria. E quando ele está em Antioquia da Síria, é no período em que o pai de Lucas está convivendo agora com a sua própria casa, com a sua própria parte daquela grande habitação, uma fazenda que eles tinham lá, e ele vai então ter a sua casa, e Lucas um dia vai brincar com a filha de Teodoro, com o nome Rúbia. Essa menina está enferma e ela não consegue a cura de forma alguma. Então Lucas sai ao campo, colhe algumas sementes, algumas flores, algumas ervas e leva até a casa do seu patrão, do patrão do seu pai, porque ele queria que a sua coleguinha ficasse boa. E quando ele chega lá, ele oferece aquele medicamento, aquelas ervas, para fazer um chá. E quando ela vai beber aquela beberagem, o pai está preocupado. Aí ele procura o médico da família, e o médico diz: não, essa fruta realmente, essa erva é boa, pode dar. A menina vai beber essa erva, vai ficar curada, e a partir de então, Teodoro coloca um propósito no coração. Ele vai custear, patrocinar toda a faculdade de Lucas. Lucas vai crescer médico, se formar em Alexandria, mas quando crescido, ele não quer ser médico de um laboratório, não quer ser médico de um consultório, ele prefere ser médico itinerante. Ele vai sair da cidade de Antioquia da Síria e vai estar agora como médico itinerante em Corinto. É um período em que Paulo sofre muitas torturas e Paulo está enfermo. Alguém aciona Lucas. Lucas vai até a casa onde Paulo está enfermo. Lá quando ele chega, ele vê um homem ferido, machucado, pernas arcadas, calvo, nariz adulto, baixinho e barrigudo. E ele começa a cuidar desse homem, mas enquanto Lucas cura as feridas físicas de Paulo, Paulo cura as feridas da sua alma. Na infância, Lucas, andando por uma certa sinagoga, ele ouve falar de um Deus invisível. E ele se lembra que o seu pai um dia estava dando sacrifícios ao Deus invisível, ou ao Deus desconhecido. E ele ouve Paulo explicar que esse Deus desconhecido é o Deus dos hebreus, Criador dos céus e da terra. Então Lucas tem toda uma história, desde a sua tenra infância até a sua idade adulta, com Deus. E quando convertido, ele quer evangelizar, ele quer ganhar os seus concidadãos, os romanos, os helenistas, os gregos. Ele quer anunciar a mensagem, e ele tratou de fazer isso. Eu vou chegar essa conta toda para você entender o porquê que eu fiz questão de repetir com você algumas citações do texto. Porque não é comum uma mulher está grávida e uma está recentemente grávida. Você pode ver que o texto vai informar tudo, questão de tamanho. Por exemplo, no hebraico a palavra criança, ela pode ser traduzida por Naar. Naar não quer dizer criança, mas alguém que tem de 6 meses a 24 anos e meio. Então, quando Deus fala a Jeremias, não digas não passa de uma criança, Deus está dizendo: você não passa de uma coisa nenhuma. Eu sei que você não tem 25 anos. Jeremias é filho de sacerdote, e com 25 anos seria separado para somente aos 30 assumir o sacerdócio. Por isso ele fala: não estou pronto, eu só tenho ainda menos de 24 anos, eu sou da ar. E Deus fala: não, porque você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Deus está dando a ele uma chamada muito grande, uma chamada diferente, a ponto de dizer: você vai plantar e vai arrancar, vai edificar e vai derrubar. O seu rosto será como o rosto de bronze. Você vai ser alguém que as pessoas vão respeitar, o seu mistério. E quando Deus fala através dessa palavra aqui, para mim e para você, perceba só: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Como é que uma mulher que está recentemente gestante vai correr, vai ser apressada a uma região alta? A cultura judaica diz que uma mulher que está grávida e ela vem abortar, por tradição ela é maldita. Por isso que Deus, quando lhe pediu a bênção no Monte de Gerizim, lá em Deuteronômio 28, ele fala: quando eu abençoar vocês pela vossa obediência, no vosso meio não vai ter morte, nem aqui a morte. Então, quando Deus fala no Monte de Gerizim, a maldição, Deus fala: se houver desobediência no nosso meio, vai ter aquela que é morte. Então, para o judeu, o aborto é um contexto de maldição. Quando o texto diz para mim e para você que Maria foi apressada, é porque nos bastidores aqui, nas entrelinhas, está acontecendo uma coisa. A história que eu disse ser transmitida de forma escrita também era oral. Lucas
averiguando aquela região, descobriu que naqueles dias, nos dias em que Isabel ficou gestante, passados cerca de 6 meses e meio, ela não tinha mais o conhecimento do movimento da criança. A criança não tinha mais o relacionamento de interatividade com a mãe. E a tradição judaica mandava guardar-se por pelo menos 7 dias. Caso a mãe desconfiasse que em 7 dias ela viesse ter um aborto, ela tinha que tomar um medicamento abortivo. Alguns chamam de golosítidas ou golosítida. Esse medicamento ia abortar naturalmente. Ela teria contrações e teria um parto forçado. Caso a criança sobrevivesse, o risco era o seguinte: dela ser uma criança com quilo vegetal. Ia viver sem falar, sem se mexer, sem se mover. Nesse período aqui, é o período que Maria recebe a informação de que a sua prima está prestes a tomar o medicamento. Aí o que ela faz? Ela sobe apressadamente às regiões montanhosas de Judá. Por quê? Porque havia um milagre parado. E quem tem Jesus dentro de si não quer ver milagre parado. Quem tem milagre chamado Jesus dentro de si não vai deixar o milagre dos outros morrerem. Quem tem Jesus dentro de si, mesmo que tenha que correr para socorrer alguém, vai atrás. Quem tem Jesus dentro de si vai chegar e o que estiver parado vai voltar a mexer. Levante a sua mão, porque eu tenho palavra de Deus para a sua vida. Deus me trouxe aqui hoje com Jesus na minha vida para profetizar que a promessa que você acha que está morta não está morta, só está parada. A promessa do teu milagre não morreu, está tão somente paralisado. Se você acredita nisso hoje, a unção de Deus que está aqui vai trazer movimento para o teu milagre. Quando ela recebe a salvação de Maria, e aqui é muito interessante, diz que ela vai apressada, entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Sabe por que ela saudou Isabel? Se ela saudasse Zacarias, ele estava muito bem condenado. Mas por tradição, não se entra na casa de um homem judeu sem primeiro que ele seja o anfitrião, ele receba a porta. Isso se dá desde Gênesis 18. O dia que os anjos iam destruir sobre Gomorra, e Abraão já avistou e os recebeu à porta da sua tenda. Os judeus tornaram isso uma tradição. Se vier alguém na casa de um homem, tal qual fez um patriarca Abraão, vocês devem fazer. Por isso que em Hebreus, que é uma carta que tem um cunho ligado à cultura judaica, vai dizer que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então a tradição diz que quando alguém vem à minha casa, eu tenho que receber eu, Anderson, como homem. Tradição judaica. Mas nesse contexto, Maria entrou apressada de tal maneira que ela nem saudou o primo. Ela foi saudar Isabel. E o texto diz que quando ela ouve a saudação, a criancinha que está no seu ventre se mexeu. Agora a criancinha se mexeu assim. O texto está falando o quê? Tem 3 verdades aqui. Saudar, a Bíblia fala de 3 coisas. Primeiro, saudar. Salmo 18, verso 19. Com meu Deus eu atravesso meu exército, e com meu Deus eu salto uma muralha. Levante a sua mão. O diabo achou que o milagre ia ficar parado, aí colocou uma muralha na frente dele. Mas a presença de Jesus está chegando hoje até o teu milagre, e não vai ter muralha que vai ficar na frente do teu milagre. Jesus vai trazer tanto movimento para o que está parado, que vai ser capaz de pular os obstáculos que estão à sua frente. Oh, aleluia! Segunda verdade, saltar na cultura judaica é mecanismo de defesa. Há uma arte milenar judaica chamada Krav Maga, é a defesa pessoal de Israel. Moisés, quando sai do Egito, ele sai com o título de príncipe do Egito, mas ele, antes de receber o título de príncipe, ele foi capitão da guarda de Faraó. E quando ele é testado como capitão, ele pegou os inimigos todos que ele levava para ti. Diz o historiador Cholinástico que Moisés pegava os inimigos e se tornava habilidoso naquela luta do qual o seu inimigo era treinado. Se ele pegasse, por exemplo, hoje um chinês, ele ia se
escravizar os chineses para lhe ensinar o tal do Kung Fu. Pegasse um japonês e aprender karatê e judô. Pegasse um brasileiro e aprender a capoeira. E ele tinha essa gama toda de informação. Por isso que o texto diz que Moisés mata o homem com um soco. E no Krav Maga, quando você está lutando e alguém quer tomar rasteira, a ciência da arte marcial deles diz que o melhor meio de se desviar de uma rasteira é saltar. Levante a sua mão. Porque se o diabo estava pensando que vai derrubar o teu milagre nada. O teu milagre tem vida, ele vai pular, ele vai saltar. O diabo não vai derrubar o teu milagre. A promessa que Deus fez para a tua vida. Se você acredita nisso, meu irmão, aleluia. Se você acredita nisso, glorifica a Deus, porque o teu milagre não vai ser derrubado. Não conhece essa história do diabo derrubar o milagre. Na véspera de fechar um contrato, dá errado. Na véspera de você assinar um documento de uma bênção, você tem uma entrevista, na hora ele vem e derruba. Só que a partir de hoje, Deus está te ensinando: o teu milagre vai pular, o teu milagre vai pular. Terceiro, saudar na Bíblia está ligado à alegria. Então, o teu milagre tem alegria própria. A tua promessa tem alegria própria. O diabo não vai roubar a tua alegria. Talvez você está aí em primeiro amor, o casamento estava bem, a família estava bem, e surgiu uma situação aí para tentar roubar, aniquilar a alegria. Mas em nome de Jesus, debaixo da autoridade profética, eu libero a palavra sobre a tua vida. Deus está dando força, está dando autoridade para você dizer: o meu milagre está em autodefesa, ele passa os obstáculos, e o meu milagre também é alegre. Quantos podem louvar a Deus por isso? O texto diz que quando a criança salva, ele está dizendo: não estava morto não, só estava parado. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: morreu. Essa faculdade, esse casamento, essa promessa, esse carro, ou essa vitória, essa conversão do meu esposo, essa mudança da minha casa, ó. Quem sente a presença de Jesus aqui? Maria foi, mas levando Jesus consigo. Quem tem Jesus, aonde chega, o que está parado tem que voltar a mexer, meu irmão. Quem tem Jesus, aonde chega, o que estava morto volta a viver. Quem estava apagado se acende. Eu tenho profecia de Deus para a tua vida. O texto vai prosseguir e vai dizer que quem agora estava em casa, está testemunhando os milagres, e aí mente do pregador é coisa muito fértil. Aqui temos umas mães aqui recentes, a Sueli, a Regiane aqui, é a minha esse bebezinho de 2 anos, sabe que já viu uma casa? Uma casa que tem uma criança é uma casa alegre. Uma casa com uma gestante, uma casa que tem cuidado, né? Todo mundo não faz força não. Essa é a fase que você faz uma banheiro, uma marido lava. Não faz força não, filha. É comum você ver durante a gestação o marido carregar a bolsa. E o cara fica orgulhoso, viu? Tem vergonha no shopping, aonde for. Por quê? Porque o período tem que ter cuidado. Agora, essa casa tem um ancião que está mudo. Se esse homem está mudo, ele não está cantando salmos. A tradição judaica é assim: o alto tem de mim. O terreno são salmos. Se canta, ainda mais sacerdotes, que tem que conhecer para cada ofício salmos. Salmo da ação de graça, salmos de romaria, salmos dos cantos de Sião, salmos de lamentação, que é muito triste. Mas esse cara não pode nem cantar. Se a mulher que estava velhinha, fica grávida e se vê quase conquistando a vitória, agora tem a grave suspeita que o que está sendo gerado não está se mexendo, essa mulher também não canta. E você sabe que vizinho é uma benção. Você faz a história do vizinho, eu vou ver aqui. Vizinho, você passa a bolsa e olha e fala: frango, carne, molho. É um raio-x total. Então, quem até então ouvia música nessa casa, agora não ouve mais nada. O sacerdote não canta, a mulher também não canta. E na cultura judaica, cantar está atrelado ao quê? A alegria. Paulo diz: quem está alegre, quem está triste, ó.
Se não tem música, se não tem alegria, cria expectativa. Porque no turno de Zacarias se encerraria nele. E agora, como é comum, você sabe que numa questão de crise, todo mundo é acionado. Então já tinha gente torcendo para vir do lado dele quando viesse a nascer. Porque se sai do turno de Abias, alguém toma o lugar. E tem gente que tem de olho nas nossas bênçãos. Então Deus permitiu por dois motivos. Levante a mão. Deus está deixando os teus inimigos próximos acharem que não vai acontecer. O texto vai dizer que quando Maria chega, depois que Maria chega, a partir do versículo 46, você pode ler, ela vai cantar. Quando Jesus tornar o teu milagre imóvel de novo, vai ser fazer uma canção, e essa canção é eternizada. É uma canção que hoje o mundo todo conhece. Talvez você não está entendendo. Jesus vai fazer com que o teu milagre seja motivo de canção conhecida no mundo todo. Terceira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que chama atenção, é que é uma visita e acontecem três coisas. Primeiro, quando Maria entra com Jesus naquela casa, Isabel recobra o que nós chamamos de autoestima. É a pessoa que está para cima, está feliz, está alegre. O contexto diz que ela estava em depressão. Então Jesus chegando, depressão tem que sair. Esse espírito de amargura, de tristeza, que está tentando roubar a felicidade da promessa, vai sair. Essa mulher é uma crente com a promessa parada em depressão. O marido é um sacerdote que não pode oficiar, porque se o judeu não pode tocar em cadáver, imagine que tem uma esposa com cadáver dentro dela. Ele não podia ministrar, porque está mudo, não podia ministrar porque a mulher é conceituada como imunda. E a criança, que representa a promessa, não ia nascer. E se nascesse, não falaria, não viveria com saúde. Só que um agravante aí. Quando Gabriel disse, vai nascer e vai ser profeta, Gabriel só veio trazer mensagem. Gabriel só veio trazer recado. Quem falou foi Deus. Sacerdote que não vai fazer o seu ofício é ministério que não está funcionando. Crente que está em depressão é pessoas que estão perdendo a esperança. E criança que não nasce é um novo que não chega. Só que hoje Jesus chegou. Teu ministério vai voltar a funcionar, a tua alegria vai voltar a ser demonstrada, e tudo de novo que Deus tem para a sua vida vai vir à luz para a glória de Deus. Você acredita nisso? Fica de pé. O 57 em diante, só acompanha aí, vai dizer assim: completou-se para Isabel o tempo da luz e teve um filho. E completou-se o tempo de Isabel da luz e teve um. Deus prometeu, então Deus cumpriu, dando, Deus inventa, Deus deu o filho. Eu quero fazer algo aqui profético essa noite. Por isso que eu trouxe essa mensagem. Breve, enxuguei ela bastante, porque eu prego essa mensagem em alguns lugares, e aonde eu preguei essa mensagem, Deus operou milagres. Nós aqui fomos abençoados pelo pastor Yosef Akiva, que disse que depois de uma palavra profética, você faz uma aliança com uma oferta. Eu quero que você que está recebendo uma obra aí, talvez visitante, não perca essa bênção hoje não. Há alguma área na sua vida que está parada? A conversão do ente querido, a causa da justiça. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética aqui. Eu sei que o louvor vai se preparar, nós cantamos um canto esse domingo. Nós cantamos uma nova história ontem, né? Foi forte. E eu quero, debaixo dessa autoridade, antes de você fazer a sua oferta, pega a sua oferta. A história não tem, vem alguém aí e
está sem semente, ajuda a semear, porque eu sei que você é profético. Você vai semear. Não é porque nós temos um grande voto ontem, vamos nos dar a sobra hoje. E eu não vai dar de sobra, mas é Deus de bênção. Vamos entregar o melhor para o Senhor. Escute isso. Alguma área parou. Tinha uma promoção, eu saí da empresa lá, eu saí, meu salão não está indo bem, minha faculdade não está indo bem, meu casamento não está legal, tinha uma alegria. Hoje vai fazer uma oferta que vai desencadear um movimento. Ou o buffet está quase resolvido, vai ter um problema. Eu não sei, irmão. Eu não sei. Eu sei que uma oferta hoje vai fazer movimento ao teu milagre que foi parado. E o milagre foi prometido por Deus. Hein? Então, vou louvar aqui uma nova história. Um novo tempo. Glória a Deus. Tempo de movimento, tempo de sacode de Deus com essas vidas. Glória a Deus. Tempo que Jesus vai fazer movimento na sua vida. Você precisa, meu irmão. Vamos louvar a Deus. Vamos orar. Tenta seu lado para o alto aí. E o nosso ministro passar aqui, nós vamos voltar ofertando, tá? Por favor. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus. O texto diz que teve Isabel, o menino. Ela viu, ela segurou nas suas mãos a promessa. Ela experimentou o prazer de ter a promessa em mãos. E é isso que eu quero para a sua igreja. Movimento que está parado, Jesus. Movimento que está parado quando Deus tem para dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu estou concluindo um curso na faculdade, eu estou me casando, eu estou comprando móveis novos, casa nova, carro novo. Deus, a promessa. Se foi o Senhor que prometeu, traz movimento. Traz movimento.